falando exatamente nesse sentido, preocupado com isso, né? O que vai dar, vai acontecer com o presidente? Não sei, porque, na verdade, se o Ministério Público não se convencer também desses crimes que foram apontados, 9 crimes, ele não vai denunciar ninguém, né? E se não denunciar ninguém, não terá processo. Então, não tendo processo, não tem uma sentença condenatória. E não tendo uma sentença condenatória, não haverá o trânsito de julgado. E aí não tem pena, né? Então, vejo que nós temos aí uma sequência. E essa sequência aí na verdade, a CPI, o inquérito policial, ou o TCO lá do artigo 69 da Lei 9.099 de 95, ela demanda exatamente o convencimento. Na verdade, são elementos de convicção que são repassados para o juiz e o juiz dá vistas ao Ministério Público. Então, o Ministério Público vai ler isso aí e vai ver, será que realmente é? Então, tem muita coisa ali que é falaciosa, né? E aí o Ministério Público, nesse caso o Ministério Público Federal, e quem vai receber esse relatório da CPI é o STF, por causa do foro privilegiado que tem o presidente da República. Então, na verdade, poderá acontecer de que o promotor não entenda da forma que eles estão colocando nesse parecer, tão falado, né, tão difundido, e mesmo que o promotor entenda, ele vai fundamentar lá sua denúncia nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, mas o STF pode não achar que não. O STF também pode entender que também não tem nada a ver. Então, não vai ter, pode até nem ter processo, não é verdade? Porque, na verdade, esse relatório da CPI, ele pode até ser dispensado pelo Ministério Público, né? Isso nós temos lá no artigo 12 do Código de Processo Penal, nós temos lá no artigo 39, parágrafo 5º, também tem no artigo 43, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que o inquérito policial, assim como o relatório da CPI, assim como o relatório do TCO, que é o termo circunstanciados, ele pode ser dispensado. Simplesmente o Ministério Público pode receber, colocar numa gaveta e esquecer, né? Se ele estiver convencido dos indícios de materialidade e dos indícios de autoria, e não com aquelas afirmações que estão lá no relatório, ele poderá usar outro tipo, ele poderá se convencer independentemente desses relatórios aí tão famosos que estão hoje. A leitura, fizeram uma novela para ler esse relatório, e esse inquérito aí, que na verdade a CPI na sua essência, um relatório do inquérito, então, na verdade, pode até nem dar em nada, né? Então, existe aí uma condição midiática muito grande para que isso chegue aos ouvidos da sociedade, para que a sociedade fique aí contra uns e a favor de outros, mas, na verdade, o que se vê juridicamente, é por isso que eu estou falando isso e estava comentando com o colega, juridicamente é outra coisa, pessoal. Muita coisa que a imprensa fala, juridicamente não existe, ou não é comprovada a existência, né? Porque tudo aquilo que se alega, nesse caso aí, o Ministério Público vai alegar na denúncia do artigo 41, terá que ser comprovado. Então, ou seja, terá que ser colocado lá na balancinha, né? Aquela balancinha, as provas, seja a prova testemunhal, seja a prova documental, seja a prova pericial, de tudo que for alegado no artigo 41. E aí, do outro lado, porque quando se fala em processo, processo deve associar logo a uma ideia, a ideia de que, o que é processo? O processo, ele tem 2 pontos que devem ser importantes no entendimento para que se entenda o que é processo, né? O processo, primeiro, é que ele surge de dúvidas. Se tiver certeza, não tem processo. Então, eu tenho dúvidas, eu tenho lá uma prova material, uma prova testemunhal, por exemplo. Aquela prova testemunhal ela tem que ser ouvida no processo, e aí a prova documental ela tem que ser levada para o processo. A prova pericial tem que ser levada para o processo, tem que ser colocado na balancinha, e aí, quando colocar na balancinha, do outro lado vem o segundo ponto do processo, que é a oportunidade da defesa, né? Então, vejo que o processo, na verdade, ele se traduz como a possibilidade da parte que está sendo acusada de se explicar, né? Então, a pessoa vai ter lá o direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, né? E quem está fazendo direito tem que se ligar nisso,
porque é um direito que é onde vai trabalhar o advogado, principalmente no criminal. Toda vez que nós tivermos uma infração criminal, essa infração criminal, que poderá ser um crime ou poderá ser uma contravenção penal, ela vai ser diferenciada da infração civil, né? Então, nós já vimos lá no início, não sei se o senhor lembra, que nós tivemos lá aquela questão da panela, né? A panela com a água quente fervendo é o estado de natureza, aquele estado em que ninguém se respeita, a lei que prevalece é a lei do mais forte, não existe uma regra, cada um faz o que bem entende, né? E aí aquela balbúrdia danada. Aí vem o quê? Vem alguém e decide criar um sistema do contrato social. O contrato social é um contrato entre todos da sociedade, onde se determina o que vai ser feito e o que não vai ser feito, né? Então, esse é o contrato social. E a partir do momento da aplicação desse contrato social nessa panela, ou seja, a tampa da panela, né? Tampa a panela e a coisa se acalma, aí nós temos o Estado de Direito. O Estado de Direito significa que todos estamos abaixo da lei. Tem uma linha imaginária e todos estamos abaixo da lei. E aquele que rompe essa linha, que fura essa tampa da panela, ele comete uma infração. E aí ele pode cometer uma infração de 3 formas. Ou uma infração administrativa, quando ele vai ver o dano produzido vai ser contra a administração pública, né? E aí nós temos aquele processo administrativo da Lei 9.784 de 99, e aí pode gerar uma sanção, porque o importante dessa participação, dessa verificação dessas infrações, não é o que está escrito como conduta, por exemplo. O importante o direito trabalha exatamente com a sanção. A sanção é que interessa, né? Então, veja que nós temos várias sanções na esfera administrativa. Basta pegarmos aí o Estatuto do Servidor Público Federal, que é a Lei 8.112 de 90, ou o Estatuto do Servidor Público Estadual, que é a Lei Complementar 39 de 93, né? Tem o Estatuto do Servidor Municipal aqui de Rio Branco, que é a Lei 1.794, a Lei de 2009, traz lá demissão, suspensão, a demoestação, né? A demoestação é muito engraçada, né? Porque a demoestação é chamar atenção, né? Eu sempre brinco lá no CIEPS, né, que aqui o nome é diferente, lá é outro nome, lá o pessoal não chama de a demoestação, né? Lá é uma mijada do cara mesmo, não é verdade? Então é diferente, mas é a mesma coisa, o sentido é o mesmo. É um tipo de sanção administrativa, quando o dano é contra a sociedade. Agora, quando se trata aí de um dano contra uma pessoa ou contra um patrimônio, por exemplo, alguém vem aqui e rebenta essa porta, né? Quando ele rebenta essa porta, ele comete um ilícito cível, né? Então, vai ser apurado pelo que prescreve o artigo 186 e também o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, e aí a pessoa vai sofrer aí uma sanção. E as sanções cíveis, ela tem 2 tipos, né? Tem aquela que é a genérica, que é a obrigação de pagar, né? Quando o juiz manda tirar o dinheiro do bolso e pagar, que é a obrigação por quantia certa. Não sei se os senhores estão vendo já no processo civil, né? Está lá no artigo 824 da Lei 13.105 de 2015, ou outro tipo de infração, de sanção, que é específica. E a específica nós temos aí obrigação de fazer, né? Lá do artigo 815, obrigação de não fazer, lá do artigo 822, obrigação de entregar alguma coisa, do artigo 806, todos eles da Lei 13.105 de 2015. Mas isso não é infração cível. O que é uma infração cível? Infração cível é aquela que a pessoa vai trazer um dano para uma pessoa, outra pessoa, ou para um patrimônio, né? E aí tem outro tipo de infração ainda, além da administrativa e além da cível, ainda tem a criminal. A criminal é quando a pessoa pratica um crime ou pratica uma contravenção penal, né? Então, a contravenção penal, como é prevista no Decreto-Lei 3688 de 41, na verdade, é a mesma coisa que um crime, só que é um crime menorzinho, né? As punições, as sanções é que são diferentes. Entre o crime e a contravenção penal, a diferença está na sanção. Enquanto que a contravenção penal ela prevê prisão simples, essas coisas, o crime não. O crime ele prevê pena, né? Seja uma pena privativa de liberdade, lá do artigo 32 do Código Penal, seja uma pena restritiva de direito, lá do artigo 43